Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Miriam e hoje a gente vai trabalhar inclinação, tá? Esse conceito de inclinação também pode ser utilizado em telhados e rampas, entre outros, tá? Mas a gente vai falar hoje, focar bastante no caso de rampas, tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar um pouco a NBR 9050/2020. Que ela demonstra lá no seu dimensionamento uma tabela de dimensionamento de rampas. Para garantir que uma rampa seja acessível, são definidos os limites máximos de inclinação, os desníveis a serem vencidos e o número máximo de segmentos. As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na tabela 6, que é essa tabela aqui. A gente tem na primeira coluna os desníveis, que vai ser o nosso H, tá? Ou seja, vai ser a altura. A inclinação, que vai ser dada em porcentagem, tá? A inclinação, no caso, é a minha rampa, tá? E o número máximo de segmentos de rampa. Então, para 1,5 m de altura, eu tenho uma inclinação de 5%. Para 1 metro, a minha inclinação pode ficar entre 5 e 6,25%. Para 0,80, ou seja, 80 centímetros, a minha inclinação pode ser entre 6,25 e 8,33, ok? O número máximo de segmentos nesse caso, nesse último caso, é de 15 segmentos de rampa. A inclinação ela é dada em porcentagem. Então, a inclinação é quem? É o meu H, que a gente está vendo aqui, que é a altura, dividido pelo C, que é o quê? O comprimento, vezes 100. A gente consegue identificar isso daqui através de geometria, lembra lá? Que a nossa hipotenusa, que é o meu I, é igual ao cateto oposto, que é o meu H, sobre o cateto adjacente, que é o meu C, certo? Por que eu multiplico por 100? Porque é dada em porcentagem, aqui, ó. I é a inclinação expressa em porcentagem. Por isso que a gente multiplica por 100, tá? Então, vamos lá. A gente vai aplicar isso em alguns exercícios, tá bom? Exercício 1. Para se calcular a inclinação da rampa representada na figura, deve-se utilizar a seguinte equação, aquela que a gente acabou de ver, que I é igual a H vezes 100, dividido por C, em que H é a altura do desnível e C o comprimento, entre quaisquer pontos que liguem duas extremidades de um lance. Está certo ou errada essa afirmativa? Vamos parar um pouco para pensar? Vamos lá. A gente vai ver o que está certo e o que pode estar errado, tá? H é a altura de desnível. Verdade? É. Porque o nosso H, lembra, é o cateto oposto. Então, ela é a altura mesmo. O C, quem é o C? É o comprimento, isso é verdade. Mas é o comprimento entre quaisquer pontos? Isso é o meu C? Não, né? O comprimento já está delimitado lá. É entre uma extremidade e outra extremidade. Então, não posso dizer que é entre quaisquer pontos, porque são N pontos que existem numa reta, certo? Então, não posso dizer que seriam entre quaisquer pontos, tá? Então, está incorreta esta afirmativa. Ok? Errado. Aí a gente tem o exercício 2. De acordo com a ABNT e NBR 9050 novamente aí, essa é a barra 2004, ela já foi atualizada, tá bom? Que trata da acessibilidade a edificações. A inclinação de rampas deve ser calculada com a equação I, que é igual a H vezes 100 dividido por C, em que é a inclinação em porcentagem. H é a altura do desnível e C é o comprimento da projeção horizontal. A mesma norma
diz que a rampa com inclinação de 5% deve ter a altura máxima do desnível de 1,5 m, certo? Qual deve ser o comprimento da projeção horizontal dessa rampa em metros para essa altura máxima? Bom, ele já nos deu o quê? A fórmula, certo? Então, eu sei que o I é igual a H vezes 100 dividido por C. Desculpe. Então, I é igual a H vezes 100 dividido por C, certo? A gente pode... como que a gente resolve um exercício desse? Eu não tenho quem aí. Quem eu não tenho? Quem ele está pedindo? Qual deve ser o comprimento da projeção horizontal dessa rampa? Então, ele está pedindo C, certo? Então, como que você faria para você isolar o C? O C, gente, como ele está dividindo, e se ele passar para o outro lado, ele vai multiplicar. E o I vai vir para o outro lado dividindo. Então, eu posso trocar o C pelo I. Assim, ó. Trocando o C pelo I, eu já isolei o C, então eu vou descobrir quem é o C. O meu H quem é? É 1,5, olha lá a altura, ó. A altura máxima, 1,5 metros. Vezes 100, que é da fórmula, dividido por 5%, tá? Fazendo essa conta, a gente vai ter 30 metros. Então, quer dizer que o meu comprimento vai ser de 30 metros. Tudo bem? Exercício 3. A figura e a tabela abaixo foram extraídas da NBR 95, sabendo-se que I é a inclinação da rampa em porcentagens, H a altura do desnível e C o comprimento da rampa em projeção horizontal. Qual deverá ser a medida de C? Aí ele está pedindo C novamente, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Em metros, para atender a referida norma se H é igual a 70 centímetros. Então, a gente tem que prestar atenção aí, no caso, em unidades, tá? Porque ele te deu o H em 70 centímetros. Ele quer o C em metros. Então, você tem que transformar esse H para metros. Se 70 centímetros, se eu estou falando de centímetros, então eu posso dividir por 100, certo? Se eu dividir 70 por 100, vai ficar 0,7. Então, como a gente já sabe a fórmula, o que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir o C, a mesma coisa que a gente fez lá, ó. C é igual a H vezes 100 sobre I. Porque eu peguei o C aqui, passei para o outro lado, e peguei o I, passei para o outro lado. Então, eu substituindo o H ele tem que estar em quê? Em metros. Então, 70 dividido por 100 vai me dar 0,7 metros, certo? 0,7 vezes 100 dividido por C. Quem é o meu C? Desculpa. Dividido por I. Quem é a minha inclinação? Então, para desnível de 80 centímetros a 1 metro, a minha inclinação é 6,25. Mais de 1 metro é 5%. Até 80 centímetros é 8,33. Então, qual que é o nosso H que a gente tem? O nosso desnível não é 70 centímetros? Então, quer dizer que eu vou utilizar esse até 80 centímetros, que vai ser a minha inclinação máxima de 8,33%. Então, a minha inclinação é 8,33%. Que vai me dar, fazendo todo esse cálculo, vai me dar 8,40 metros. 8 metros, 40 centímetros, tudo bem? Próximo exercício. Em edificações, a inclinação de rampas para a transposição de pessoas para diferentes pisos
deve seguir limites estabelecidos segundo a NBR 9050. Para rampas em curva, a inclinação máxima admissível em porcentagens e o raio mínimo em metros são respectivamente. Isso aqui você já precisa ter um conhecimento da NBR, tá? Na NBR, ela informa que a inclinação máxima admissível é 8,33, tá? E o raio mínimo é 3 metros. Então, a gente tem a letra C como a resposta correta. Ok? Então, é isso aí. Baseado no conceito de inclinação de rampa, que a gente tem lá na NBR 9050, esse material também pode ser utilizado, né, para concurso. Esses exercícios eu tirei de alguns concursos que foram que já aconteceram, tá? Então é muito legal para que vocês possam estudar, dar uma revisada e peço para vocês curtam, compartilhem, tá? E muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.